O presidente da ANEP destacou a possibilidade de uma atualização em breve sobre o preço das propinas nas escolas de ensino particular. De acordo com António Pacavira, que falava a saída de uma audiência concedida pelo Presidente da República, a medida foi já apreciada pelos órgãos competentes que deverão oficializar nos próximos dias. Em relação às propinas no ensino particular, o presidente da ANEP admite para breve a atualização de preços. Nos agrada que todos os anos possamos aumentar propinas, mas devo salientar que nós estamos agora 2, 3 anos sem mexer nas propinas. Essa situação econômica abala todos nós e é necessário que as famílias compreendam que, pelo menos para este ano, deverá haver uma atualização de propinas. Posso adiantar desde já que este documento está no Ministério das Finanças, o Ministério da Educação também, já todos nós trabalhamos sobre ele. Não haverá um aumento substancial porque continuamos no regime de preços vigiados. De acordo com o responsável, as balizas já foram definidas e na ordem dos 10% aos 20%, devendo a medida ser oficializada já nos próximos dias. Devo aqui dizer que o Governo propõe-nos o princípio da equidade. O que é o princípio da equidade? Quanto maior a propina, menos o colégio deve subir. Okay? Quanto menor a propina, mais o colégio deve subir. Mas as balizas vão de 10% a 20%. É o que está previsto no documento e, obviamente, grande parte dos pais já foram informados sobre essa situação. E esse documento deve ser em quanto? Nós apelamos também, agora a Sua Excelência, Sr. Presidente, no sentido deste documento vir a público o mais rápido possível. E então, quando vier a público, certamente toda a gente tomará conhecimento, mas acreditamos que no decorrer desta semana teremos este documento já público, até porque estamos a um mês do início do próximo ano letivo. António Pacavira associa a medida ao contexto macroeconômico do país e adverte para a necessidade de não se perder de vista o fator qualidade no sistema. E a Associação de Pais Encarregados de Educação de Luanda não concorda com a proposta da ANEP, que visa atualizar o valor das propinas entre os 10% e os 20%. Os pais receiam que a atualização crie vários constrangimentos à economia doméstica. A nível de Luanda, a proposta de atualização dos preços das propinas no ensino privado já é de domínio dos encarregados de educação, pois trata-se de um assunto que preocupa milhares de famílias por se tratar de uma proposta considerada inoportuna pelos pais e encarregados de educação. Os responsáveis alegam que a atualização que se refletirá no aumento poderá pesar bastante no bolso dos pais e criar vários constrangimentos na economia das famílias. Daí o descontentamento dos responsáveis. É impossível, está muito puxado as propinas dos colégios. Eu não sei onde vamos parar com esta situação. Eu, como mãe, o meu salário é tão baixo. E com 3 filhos no privado, não me vejo nisso. A Associação de Pais e Encarregados de Educação de Luanda referiu que não concorda com a proposta de atualização do valor das propinas na ordem de 10% a 20%. Abertura de 10% ou 20%. Quem vai fiscalizar uma instituição que, por exemplo, fez subir a 30%? Quem vai fiscalizar? E por outra, não há subida de salário, não é de todo aconselhável que uma proposta dessa vinque, porque só vai prejudicar o cidadão, só vai prejudicar as crianças, só vai prejudicar o ensino e deixa toda uma população revoltada de alguma forma. Por outro lado, a sugestão da associação é de uma atualização paulatina, começando com uma proposta de atualização de até 4%. Se de facto haver necessidade dessa subida, que não seja nessa percentagem, que seja um valor de 3%, 4%. Até o momento, os dados da Associação de Pais e Encarregados de Educação em Luanda não confirmam aumento nos valores das propinas nos colégios privados e comparticipados. Pois bem, vamos então analisar a semana com Albino Paquice e Bali Xianga. Começo por si, Bali Xianga, muito boa noite. Ouviu o que disse o presidente da ANEP, próximo ano letivo com propinas mais caras no ensino particular. Qual é o seu comentário? Boa noite, Amílcar, boa noite, Paquice, boa noite os telespectadores em casa e os internautas. Infelizmente, Amílcar, deixa-me, antes de responder a sua questão diretamente, deixa-se fazer uma panorâmica que não é dramática, mas é muito séria. Eu também não sou profeta, não tenho essa capacidade, mas os estudos mostram que nos próximos 20 e 30 anos
a maior fronteira da luta para a humanocracia é a educação. Eu já não estou a falar de democracia, eu já estou a falar de humanocracia. Sabe por quê? Porque existe uma agenda muito bem elaborada de tirar a responsabilidade do ensino do Estado para os privados. E, Amílcar, nós não podemos ter ilusões. Os privados, quanto mais lucro tiverem, melhor. Eu não estou contra a liberalização, mas eu estou terminantemente contra a privatização. Sabe por quê? Porque a educação é o direito de todos os direitos. Significa que sem educação não é possível ter acesso a qualquer outro direito e, portanto, sem educação não é possível ser-se humano. É possível, enfim, ser uma espécie, um ser, mas humano não é possível ser. E os números aqui são assustadores, amigo, que é preciso olhar para os números. Por exemplo, em 2021, nós tivemos em Luanda 1.500 colégios contra 800 escolas públicas. Só em Viana, nós tivemos 160 escolas públicas contra 530 instituições do ensino privado. Veja, o presidente da NEPA, nessa altura, e pela Voz da América, dizia que o ensino privado já não é alternativa, é a primeira opção. E aqui é onde a coisa está mal. Por quê? Porque o ensino é um bem público. É um bem público. Depois vamos a essa questão das percentagens. Quer dizer, nós também não podemos ter ilusões, Amílcar. 10% de 1 milhão é sempre maior que 50% de 1000 kwanzas. Acha que deve haver uma atenção e uma posição urgente do Estado? Primeiro, apesar de existir essa agenda elaborada, nós temos que continuar a olhar para a educação com a seriedade que se impõe. Porque, Amílcar, nós não teremos condomínios para segurar a revolta. Deixa-lhe dizer isso. Nós não podemos ter um país que não está educado e fazer com que o acesso à educação seja por via do dinheiro. Nós não vamos ter humanocracia. Repito, a discussão hoje é o ser humano, já não são as pessoas só, o ser humano. E é preciso educar e educar, é preciso fazer com que o Estado continue a investir. Eu não tenho ingenuidade sabendo que o Banco Mundial, o FMI, enfim, fazem uma abordagem muito séria para retirar essa responsabilidade do Estado. Mas eu, e até porque o presidente João Lourenço, no momento da sua inauguração, disse que ia fazer uma aposta, a minha expectativa é que, claro, paralelamente com o ensino privado como complementar, o Estado não abra mão dessa grande responsabilidade. Albino Paquici, devia ser grande a preocupação em relação à escola pública, mas o que é facto é que estamos a falar da subida do valor da propina no ensino particular. Como diz Balichonga, a escola pública perdeu definitivamente para o ensino particular? Está a perder. Boa noite, Amílcar. Boa noite, Mani. Boa noite, telespectadores. A escola pública está a perder, mas a educação é um direito. Educar-se é um direito. E, pelo menos nós temos, não só do ponto de vista legislativo, também como o Bali traz aqui um termo interessante, que é humanocracia, um termo novo, assim, interessante, que eu acho interessante. Mas a educação é um direito. As pessoas, para serem mais pessoas, para se poderem realizar mais, têm que ser educadas. E eu acho, Amílcar, que tem havido uma passividade da parte de quem manda, no sentido de que o Presidente da República devia, de facto, tomar isto mais a peito. Nós vimos a preocupação do Presidente da República, por exemplo, há coisa de 2 anos, quando, na substituição da ministra, quando subiu a doutora Luísa Grilo, ele dizia que era importante nós vermos a questão da educação e a escola pública é prioridade. Portanto, a escola pública não pode ser alternativa, tem que ser, portanto, a escola pública é oficialmente aquela escola que é procurada pelas pessoas e depois a alternativa é o colégio. Mas hoje outra pergunta que gostaria de fazer é, mesmo não fazendo 2 perguntas, já respondo, que é sobre-se a propina porquê? A pergunta é, sobre-se a propina porquê? Quer dizer, isto aumenta na qualidade de ensino nas escolas privadas, nos colégios privados, os colégios vão comprar material, os colégios vão aumentar as condições para os alunos. O que é que se passa? O que é que se passa? Vão aumentar o salário dos professores? Bem, se não aumentam o salário dos professores, se não aumentam a qualidade de ensino nesses colégios, me parece que não havia necessidade de subir a propina. E todos os pais consultados, e aliás nós ouvimos a Associação dos Pais,
Dizem, e nós também sentimos isso na pele, porque temos educadores, temos educandos. Quer dizer, é muito difícil, por exemplo, certos pais que não conseguem pôr os filhos todos na escola pública e têm 2 ou 3 filhos em colégio. Como é que eles vão conseguir pagar os colégios? Nesse sentido, Amílcar, o que me pergunta responde da seguinte maneira: era preciso que o Presidente da República tivesse mais atenção nesta matéria. Ou seja, sentar com a Ministra Lisa Agüero e perguntar por que razão é que os colégios vão subir as propinas. Mas depois aqui, muitas vezes nós ficamos com essa sensação, mas é apenas a minha sensação. Já subiram, porque as matrículas já estão a ser pagas e entre mesmo 10% exatamente, e 20%. Exatamente, com a propina atualizada. Eu tenho ficado com essa sensação de que também há da parte do Estado, e peço desculpas o que vou dizer aqui, e porque muitos dos nossos dirigentes têm colégios e universidades, peço desculpa dizer isso assim, mas é verdade, também há um interesse em que a escola pública não tenha a qualidade merecida. E então passamos todos para as universidades privadas, institutos privados e escolas privadas. Porque muitos dos nossos dirigentes têm colégios, e muitos deles têm universidades. E é preciso dizer isso aqui, o Amílcar não me pergunta, mas vou sair da pauta neste sentido, só um minuto, que é, por exemplo, a gente passa nos institutos privados que nós temos em Angola, e o Bali também é professor universitário, ou universidades que nós temos em Angola, todos os dias, praticamente, a qualidade nesses institutos superiores privados, ou então universidades privadas, todos os dias a qualidade desce. O que interessa é o lucro. E eu tenho me perguntado o seguinte: onde é que anda, por exemplo, o Ministério da Educação para inspecionar, por exemplo, os colégios? Que nós tivemos uma matéria da TV Zimbo, há coisa de 2 meses, Amílcar, penso, passaram aqui na TV Zimbo, portanto, a Associação dos Enfermeiros foi à Benguela fazer uma supervisão nas escolas de ensino médio que ensinavam enfermagem e disseram o seguinte: 12 delas não tinham qualidades para ensinar. Como é que é possível? Onde é que está o Ministério da Educação para sancionar ou fechar estas escolas? Onde é que está, por exemplo, a nível da universidade, o Amílcar não me pergunta, onde é que está o Ministério do Ensino Superior, a expansão do Ministério do Ensino Superior? Eu sou professor universitário. Mete medo. Não tem colégio? Não tenho colégio. Mete medo os alunos que nós temos nos institutos a estudar. E depois é um problema. Temos salas com 20, 200 alunos, 300. Onde é que está o Ministério para inspecionar? Na escola pública? Não, na escola privada. 200 alunos? 200 alunos numa sala de aula. Ensino privado? Existe ensino privado. Em Luanda? Em Luanda ou noutras províncias. O que está a interessar a Amílcar é o lucro. Eu entendo aqui, estou profundamente de acordo com aquilo que diz o Bali. O Presidente da República tem que ter essa responsabilidade, junto dos seus ministros do ensino superior e do ensino portanto, médio, portanto, do ensino, acho que é médio, exatamente. Ensino geral. Tem que haver mão forte relativamente à educação. Nós estamos a deseducar e não a educar as nossas crianças. Certo. E o Presidente da UNITA considera que temos um país onde o complexo, as divisões e as perseguições impedem que se alcance o desenvolvimento que todos desejamos. Adalberto Costa Júnior falava aqui em Luanda no ato político em saudação aos 89 anos do nascimento do líder fundador do Partido Galo Negro, Jonas Savimbi, que nasceu a 3 de agosto de 1934. A festa dos militantes, amigos e simpatizantes do maior partido na oposição dos vários municípios da província de Luanda começou com uma marcha que partiu do cemitério da Santana e culminou aqui no Largo das Escolas com este ato político de massas. O presidente da UNITA considerou que servir Angola e os angolanos passa pela construção de um país com igualdade de oportunidades para todos os seus filhos. Não existe futuro. Não existe desenvolvimento, não existe dignidade se nós não tivermos o respeito de uns pelos outros. O respeito à diferença constrói-se na pluralidade, na diferença de opiniões, no debate contraditório, no respeito pelos adversários. E a UNITA deve ser uma escola destes valores, permanentemente. O líder político voltou a referir-se sobre a proposta de destituição do Presidente da República manifestada pelo partido que lidera, afirmando não tratar-se de uma intenção, mas que é um processo para avançar. Nós temos cumprido com a nossa responsabilidade. Nós cumprimos com o nosso papel. Pode haver muita gente que se questiona, mas por que chegar a este limite? Porque o processo de destituição do Presidente da República? Porque nós fizemos tudo
e não nos ouvem. Fizemos tudo e não querem dialogar conosco. Jonas Savimbi, líder fundador da UNITA, nasceu a 3 de agosto de 1934 e, se estivesse em vida, completaria 89 anos de idade. E no município de Belas, em Luanda, os militantes do MPLA, a nível da província da capital do país, realizaram uma passeata onde reafirmaram o apoio incondicional ao presidente do partido, João Lourenço. O primeiro secretário do Comitê Provincial do MPLA em Luanda, que presidiu o comício, apelou aos militantes do seu partido para não se deixar enganar por aqueles que só falam e não têm obra. Manuel Homem considera que acabou o tempo da UNITA em Luanda. A passeata de apoio ao presidente do MPLA, João Lourenço, começou na zona das Salinas, no distrito urbano do Benfica, tendo passado pela via expressa, num ambiente de clara demonstração de que os camaradas na província de Luanda, de modo particular no município de Belas, apoiam o líder do partido. A caravana atraía qualquer um que circulava. A passeata teve também como itinerário algumas artérias da centralidade do Quialamba, local que foi o principal palco para o comício do timoneiro do MPLA em Luanda. Temos vivenciado uma transformação constante e nem sempre os momentos têm sido bons, como estes que vivemos atualmente na nossa conjuntura econômica. Mas nem por isso o nosso líder fracassou. O nosso líder é uma pessoa incansável. O camarada presidente João Lourenço é um patriota, uma pessoa comprometida com o povo angolano e merece que no município de Belas todos os militantes, todos os cidadãos tenham ao camarada presidente um apoio incondicional. O primeiro secretário provincial do MPLA em Luanda destacou que o MPLA não fala muito, o MPLA trabalha. Não se deixem enganar por aqueles que só falam e não têm obra. Quem é que quer destituir o nosso presidente eleito democraticamente pelo povo? É lobo ou não é lobo? É lobo ou não é lobo? Por isso, tenhamos muita atenção, porque a UNITA é como um lobo escondido na pele de cordeiro. É mentira ou é verdade? Parecem-se mansinhos, toda hora parecem que querem ajudar o povo, mas são os mesmos que promovem a arruaça. É mentira ou é verdade? O ato político contou com a presença de alguns membros do birra político do MPLA e outras individualidades do partido. Pois bem, Albino Paquício, comecemos então por este ato de massas promovido pela UNITA. Alberto Costa Júnior recordou o fundador da UNITA, que se fosse vivo teria feito no passado dia 3 de agosto 89 anos de vida. Esteve bem o líder da UNITA? Bem, primeiro a própria passeata, não é? A quantidade de gente que lá havia, pelo menos acompanhei pelas redes sociais, e depois o discurso improvisado de 1 hora do presidente da UNITA. Eu penso que esteve bem, essencialmente quando fala sobre aquilo que são as condições nas quais os angolanos vivem hoje e quando diz, por exemplo, que o processo de impeachment do Presidente da República é para avançar. Não é para brincar, é para avançar. Porque a UNITA, de facto, alega aqui fundamentos que diz que o Presidente da República não está, na visão da UNITA, não está a cumprir com aquilo que prometeu quando assumiu o poder em 2017, agora aí 22, que é, por exemplo, o facto de ter havido muitas mortes no seu mandato, mais de 200 pessoas morreram nas manifestações, o facto de não estar a cumprir aquilo que é, portanto, a qualidade de vida, embora a situação de facto esteja mal. O presidente da UNITA faz alusão aos cerca de 6 mil milhões de dólares do excedente do petróleo que deviam existir para melhorar as condições dos angolanos, mas esses 6 mil milhões de dólares não se fala sobre eles, não se sabe onde é que de facto estão, e fala também de alguma forma daquilo que é o nepotismo que existe neste novo tempo. Eu só não estou de acordo quando o presidente da UNITA diz que, por exemplo, não há energia e não há água. Não estou de acordo.
Não estou de acordo por quê? Porque, apesar de tudo, e aliás os partidos têm esta faculdade de fazer o debate político, não é? Apesar de tudo, há muita coisa que tem sido feita. E eu que ando pelo país, sei isto, sei. Agora, é evidente que entre um discurso de um presidente da oposição e um discurso, por exemplo, do Manuel Homem, que é o primeiro secretário do MPLA em Luanda, há aqui uma diferença, porque cada um defende a sua dama, isto é verdade. E isto não nos pode enervar, nem pouco mais ou menos, porque efetivamente faz parte da própria dinâmica política. Entendo, não devemos nos enervar isso. Agora, de facto, eu, antes de passar a palavra ao Amilcar, gostaria de fazer um apelo que as nossas autoridades que governam, quando a UNITA reúne cerca de 800 mil pessoas naquele ato, ou 700 mil pessoas naquele ato, mais ou menos, isto devia preocupar as autoridades. Por quê? Para fazerem a pergunta, o que é que se está a passar? O que é que nós, enquanto partido que governa, estamos a fazer? Como é que estamos a fazer? Porque muitas vezes o facto de as pessoas estarem muito tempo no poder faz delas incapazes de perceber não o que fazer. Este é o problema, não é o que fazer, mas sabem o que fazer. Como filósofo que é, vindo para aqui, deve estudar Nietzsche para saber o que significam as multidões nesse tipo de ambiente. Sei, não, estudei isso, Amilcar. Mas depois há aqui um problema, é que as pessoas que vão nos atos da UNITA... Sem tirar mérito, digamos, da moldura humana que esteve neste início da UNITA. Sim, naturalmente. Não vão nos autocarros, vão a pé, têm vontade de ir. Enquanto noutros atos, não é, autocarros alugados, não sei quantos, mas estava a dizer, muitas vezes nós, o problema dos partidos que ficam muito tempo no poder não é não saber o que fazer, sabem o que fazer, eles sabem. O problema está em como fazer, E então isto faz com que se olhe para a realidade e se diga, não, está tudo bem. Está tudo bem por quê? Porque há uma expressão em Umbundo que diz assim, olhe lá o calete. Olhe lá o calete, significa quem come bem não vê. Já tínhamos dito aqui uma vez isto. Quando o povo em França pediu pão, o povo não tem pão. A rainha respondeu, não tem pão, coma um bolo. Porque na cabeça da rainha não passava que o povo não tinha pão. Então, as nossas autoridades têm que ter muita atenção, essencialmente quem governa, dizer como é que nós devemos melhorar as condições destas pessoas. Isso é importante, Amilcar. Em relação ao que disse Adalberto Costa Jorente, por exemplo, o complexo, as divisões e as perseguições impedem que se alcance o desenvolvimento que todos nós angolanos desejamos. Qual é o seu comentário? O meu comentário sabe, Amilcar, e nós, de alguma forma, já somos mais velhos. Mas a pergunta, no fundo, é mesmo esta Angola que nós queríamos hoje? É mesmo isto? Eu, se tivesse a possibilidade de falar com o Presidente da República, João Lourenço, perguntava, é mesmo esta Angola que nós queríamos hoje, Sr. Presidente? Isto é importante fazer, porque ele está na oposição, é verdade, o Adalberto, mas há quem está a governar. E é preciso esse. Portanto, o diálogo, eu acho que o diálogo é fundamental. E o Presidente da UNITA tem pedido muito o diálogo. É preciso dialogar, porque amanhã, em 2027, o Presidente João Lourenço já não é Presidente. Como é que vai olhar para o país? O que é que conseguiu deixar? Isso é importante, esse diálogo, né? Parece a mim. As perseguições, algumas existem, em alguns casos, mas penso que há algum excesso. É preciso dizer isto. Há algum excesso da parte de quem? Há algum excesso da parte da oposição. Eu devo dizer que, apesar de haver, de facto, perseguição aqui e acolá, muito pontuais, nós hoje, depois do Presidente João Lourenço atingir o poder, pelo menos desde 2017, Angola tem mais liberdade. Podemos falar mais. Balijonga, qual é o seu comentário sobre este estatuto de massas da UNITA para saudar os 89 anos de nascimento de Jana Savimbi? Não, Amilcar, há uma coisa que nós temos de dizer enquanto angolanos, que é, aliás, é uma divisa, permita dizer isso, até vezes a história não se apaga, não é? Recorda-se. E aqui é preciso dizer que nós tivemos um momento histórico em que pessoas perderam as suas vidas, sacrificaram-nas, não importa agora a percepção e o julgamento que possamos fazer delas. E neste caso o líder fundador da UNITA desapareceu, perdeu a vida. O presidente João Lourenço organizou as exéquias, fez com que elas acontecessem, penso que 16 anos depois da sua morte. Eu penso que isso é importante no sentido de que nós temos um chefe de Estado, e eu prefiro colocá-lo nesse pedestal de chefe de Estado, que olha para o país e compreende que há coisas que devem ser feitas. E uma delas é mesmo esta,
pacificar as almas, entregar que as pessoas enterrem os seus mortos. Isso é um valor inestimável, Amílcar. Isso nós não podemos questionar. Quem faz isso é o presidente João Lourenço, 16 anos depois. Mas como é que está a avaliar essa competição espaço política em Luanda entre a UNITA e o MPLA? Como é que avalia esta competição política Deixa em Luanda? primeiro fazer esse à parte, que é fundamental porque é história. E os louros naturalmente vão para aquele que protagonizou isto. Continua a protagonizar. Depois, Amílcar, em relação à disputa, aliás, há uma coisa que... Eu não sei como é que o Paquice fez as contas das 800 mil pessoas, mas quando diz que é pelas redes sociais, eu já percebo mais ou menos, até porque foram mais ou menos as contas que a UNITA fez em 2022, pelas redes sociais. Só que há uns que não votam, porque são maneios duplicados. Entende? As redes sociais têm isso. Então, há aqueles, por exemplo, nós vemos uma multidão, e nós vemos milícias nas redes sociais, mas aqueles não votam e, portanto, não contam. Então tem que ver como é que faz essa questão dos números. Mas a disputa está, de facto, acirrada. E eu penso que a UNITA faz uma coisa com esse... Para que eu preciso perceber de se tem processo, porque não tem processo, tem intenções. E como disse a última vez, é na perspectiva da UNITA. E, portanto, nunca se vão julgar... Há um processo. Já entrou? Não, o processo penso que vai entrar. Ou seja, a UNITA neste momento... Conhece esse processo? Pelo menos aquilo que tenho de informação é a UNITA está trabalhando no dossiê que deve entrar na Assembleia Nacional. Nacional. Então ainda não tem processo? Está a ser constituído neste então momento. Então não tem processo? Não, porque... a UNITA está trabalhando no processo. Pelo menos a informação que eu tenho é esta. Sim, mas veja. Está trabalhando no processo. Agora, é percepção da UNITA. Não, é percepção da UNITA. Eu percebo, mas é uma percepção. Não, o que eu quero dizer... E é constitucional. O que eu quero dizer, se me permite, o que eu quero dizer é que não se julgam percepções, perspectivas, factos. E veja, um dos factos é que o presidente João Lourenço foi ele que, ao lançar a pedra da reconciliação nacional e a pedra mais alta, faz essa questão da entrega dos corpos. Aliás, o processo deve estar a continuar. Como é que alguém que faz isso pode ser acusado de não estar a trabalhar a favor da reconciliação nacional? E a Civicop já está na jamba. E já chegamos lá. Deixa-me só terminar em relação à disputa. E porque parece que o Paquice não me deixou falar em relação a isso. O que é que a UNITA fez? O que é que a UNITA fez? A UNITA cutucou o leão com a vara curta. E o que é que aconteceu? Porque, aliás, tem-se vindo a dizer que depois da UNITA se projetar essa pirotecnia de destituição, o MPLA agiu desproporcionalmente. E aí é onde está o problema, Amílcar. Existe mesmo, do ponto de vista da força, desproporção. E o Paquice deu aqui um provérbio, vou dar outro em um mundo, que é o seguinte: Okuseta Kavanjekete que okutako. Quer dizer, o MPLA não pode permitir que a UNITA, pequena como ela é, brinque às barbas. E então o que é que o MPLA fez? O MPLA simplesmente reagiu, mas para que isso? É uma questão mesmo de proporção de força. Ou seja, não é possível pedir a um V8 que movimente 3 cilindros só, vai movimentar 8. Então o que é que eu quero dizer? É verdade que estamos na perspectiva da disputa, mas há uma coisa que o MPLA conseguiu fazer. O MPLA percebeu que a UNITA vai fazendo esse movimento e vai criando uma percepção diferente, agora reagiu. E Manuel Homem vem dizer mesmo isto, ou seja, o tempo da UNITA em Luanda acabou. Eu penso que nós estamos mais ou menos... Mas acabou mesmo? Não, agora vamos ver, porque nós estamos num período eleitoral fora de época. Não, deixa-me só terminar. Mais ou menos... Isso é sofisma, estás a sofismar. Não estou. Quem disse isso? Não, quem disse isso foi Manuel Homem. Eu estou a dizer... Não, eu estou a dizer... É comparar os números, é só comparar os números. Mas deixa-me então terminar. Vai terminar já para o Paquice falar. Deixa-me terminar. Quem disse isso foi Manuel Homem. O que é que eu entendo? Ele entende, o MPLA entende que, de facto, foram dando muito espaço à UNITA e agora precisam reagir. Agora é muito claro, Paquice. Aliás, eu ouvi o jovem, o presidente da Jura, a falar da questão, 32 minutos de um áudio, de uma live, a falar da forma como o MPLA reagiu. Está a dizer assim, não, mas nós não estamos contra o MPLA, nós só estamos a falar do presidente João Lourenço. Ou seja, há também essa perspectiva de a UNITA tentar dividir o MPLA do seu líder. Só que a demonstração foi
muito, muito oportuna. Quer dizer, foi sair a demolir. E isso significa, vou só terminar aqui dando um exemplo. Oliver Kahn, por exemplo, defendeu todos os penaltis de crianças na celebração. E o que é que ele disse? Tem que dizer às crianças que não é fácil marcar golos. Eu sou um jogador de carreira mundial. Então o que é que o MPLA está a dizer? O MPLA está a dizer à UNITA, olha, se vamos começar com essas provocações, nós vamos responder à altura. Agora, está lançada a disputa, estamos mesmo a falar de disputa política, onde não vale a pena criar inimigos por causa disso. Bom, vamos então falar do ato do MPLA, entre sofismas, metáforas e adágios. Já aqui vocês empataram, mas pergunto a Albino Paquici, o tempo da UNITA acabou em Luanda, como diz Manuel Homem? Bem, é uma perspectiva, né? É uma perspectiva. Manuel Homem tem que defender a sua camisola, como é evidente, ele é governador da província de Luanda, tem que de alguma maneira dizer aquilo que lhe vem à alma. Mas é evidente que, na minha perspectiva, o tempo da UNITA em Luanda está a começar. Aliás, começou com o Delito Equique e o Sapinhala está a gigantar o tempo da UNITA. Aqui um problema, e eu estou de acordo com a abordagem que faz o Balipes, embora esteja a sofismar, né, é filósofo, que a abordagem é diferente, ou seja, quem governa é avaliado pela forma como governa. Ou seja, o povo não tem como avaliar os partidos na oposição. Não tem. Ou seja, o povo avalia quem governa. Né? E quando a gente olha para a governação do nosso país, essencialmente aqui na nossa capital, nós percebemos uma coisa engraçada, que é o governador Manuel Homem, de facto, faz um périplo muito grande pela capital, ele anda, mas embora já está há quase um ano e nunca tenha falado com os funcionários das administrações, é preciso falar com os funcionários das administrações, ele tem que fazer isso, mas a grande verdade é que Luanda não é uma cidade. Não é uma cidade. O que é? A gente está locais de Luanda, não é cidade. Não é cidade. É pior que os bairros. Os bairros lá das nossas periferias, das nossas províncias. Eu me pergunto como é que algumas pessoas vivem aqui na Luanda. Me pergunto. Portanto, esta é a realidade que, em alguns casos, falta de facto água, em alguns casos não há saneamento. O Luanda, o atual governador, ainda não mostrou serviço? Ele não consegue. O problema é que ele não consegue, sozinho não consegue fazer. Nós tínhamos que fazer o que fez Portugal nos anos 70, o Amílcar lembra-se, 70 não digo 80, que é acabar, por exemplo, com os bairros e construir zonas sociais, como nós temos construído pelos cubanos aqui, por exemplo, na zona do Prenda, não é? Com prédios agora que nunca fizemos manutenção, que alguns deles estão a ruir, porque nós não temos condições. Há pessoas que estão nessa cidade e não têm condições. Portanto, dizer que o tempo da UNITA terminou em Luanda, o governador está a ser demagógico. Demagogia de Manuel Homem? Não, Amílcar, e não é só uma questão de perspectiva agora. Nós podemos também ter dificuldades, algumas pessoas podem ter dificuldades das boas coisas que estão a acontecer. Por exemplo, a questão da ordenação, o ordenamento do comércio na cidade de Luanda. É preciso pegar nisso. Agora, também é preciso dizer que nós, de facto, não temos um paraíso. Não tendo um paraíso, não significa dizer que não existam coisas a ser feitas. Aliás, o Paquici, ao entrar por aí, faz, de facto, uma contradição, porque está a dizer assim, alguma coisa está a ser feita. Claro que vai faltando alguma capacidade, vai ser necessário melhorar a forma como se fazem as coisas aqui e ali, mas dizer que não esteja a acontecer nada também nos falta honestidade. Mas eu penso que nós temos de sempre, aliás, eu não estou de acordo, não posso estar como cidadão, dizer que os cidadãos não podem avaliar aquilo que é a contribuição dos partidos políticos. Não, porquê? Porque se alguém se governa, deixa-me só, os partidos políticos da oposição não governam. Deixa-me só terminar, eles não são avaliados como governantes. Eles são avaliados como proponentes à governação. Deixa-lhe dar duas notas. Quando, por exemplo, em período eleitoral, eu já fiz esse repto aqui, foi dito pela UNITA que era possível termos um salário mínimo de 150 mil kwanzas. E quando economistas renomados e com conhecimento firmado dizem que nós não temos essa economia, fazia-nos um favor, enquanto cidadãos, a UNITA, no Parlamento, e porque lá discutem, depois não vou só falar da questão de aprovar os orçamentos das benesses e a questão do orçamento geral, não,
mas fazia-nos um favor apresentar pelo menos essa proposta. Aliás, para terminar, o líder dizia assim: já falamos muito e não nos ouviram. Uma coisa que falou de facto em Benguela, que eu, enquanto cidadão, estou estupefacto, que não tenha acontecido ainda nada, é o líder do maior partido da oposição ter dito que durante as eleições teve proposta de militares não sei de onde que podia tomar o poder pela força das armas. Quer dizer, olha a responsabilidade de alguém que está na oposição. E o Paquice não pode dizer que palavras como essas, ditas publicamente, não podem ser avaliadas. Então, nós temos aqui uma série de questões que é preciso ver. Os que estão na oposição têm a forma como devem ser avaliados. Claro que a responsabilidade maior será sempre para aqueles que estão a governar. Nós aqui temos um problema que é grave, que é... Mas aqui aonde e quem? Nós no país temos um problema grave, e eu tenho repetido isso, vale a pena frisar, que é, nós nunca tivemos oposição. Nós nunca tivemos alternância política. Nunca tivemos. Um país que está na nossa condição, sem alternância política, ali, é difícil fazer esse debate, porque... Mas isso é fraqueza da oposição. Quando, por exemplo, ali vai dizer, não, mas vocês estão no Parlamento apenas para aprovar as benesses. Opa, ali, Xionga, meu amigo. Sim. Quer dizer, o dinheiro é do país. Não estou a dizer o contrário, mas do orçamento geral também é. Porque estás a parafrasear, no fundo, o governador do Kwanza Sul, do Capapinha, que diz, não, também andam de leques. Os leques são do país. Não ouvi, Paquice. O que eu posso parafrasear. O que eu posso lhe dizer é, por exemplo, que as benesses que têm os deputados do MPLA são as mesmas que têm os deputados da UNITA. E, portanto, entrar na história de que a UNITA é pobre, que quer... Não, isso também não é verdade. Agora, temos que ser rigorosos com isso. Não estou a dizer que o país não seja Eu gostaria de sublinhar um aspecto... Mas o orçamento geral também é nosso, Paquice. Se o Amílcar me permite, gostaria de sublinhar um aspecto que o Adalberto faz referência, que é... Agora estamos na questão da Civicop, que... Já vamos falar sobre isso. Está bem, Já vamos falar sobre isso. Meus caros, a Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos entre 1965 e 2002 começou na província do Cuando com buscas de ossadas. Os familiares de vários dirigentes da UNITA mortos estão interessados na resolução deste problema. Veja, portanto, que na passada segunda-feira uma equipa da Civicop seguiu para Menongue, capital da província de Cuando, que previa ainda a deslocação ao município do Rivungo e de lá para a localidade da Jamba, apoiados por helicópteros da Força Aérea Nacional. Ora, no dia 3 de agosto passado, quinta-feira, Albino Paquice, a Civicop encontrou duas valas comuns com presumíveis dirigentes ou militantes da UNITA. Qual é o seu comentário sobre isso? Melka, primeiro dizer que o Presidente da República, e aqui dar uma nota também ao Mali, que o Presidente faz bem em começar esse processo. Nós temos que ser realistas e aqui temos que reconhecer... Era importante chegar à Jamba. Era importante fazer todo esse processo de reconciliação, dando os mortos, e era importante chegar à Jamba. Mas aqui saltou à vista a presença do general Garcia Miala, que, embora fazendo parte também da Civicop, não é? É ele aí destacado. Da Comissão de Segurança. Sim, exatamente. Mas a UNITA tem generais como o general Mano Vacola, e tem uma outra figura, cujo nome não tenho agora, que fazem parte da Civicop. Viveram com o Dr. Jonas Malheiro Savimbe e presenciaram o que se passou na Jamba. Isto é importante. O que significa dizer? O que significa dizer que essas pessoas deviam ser tidas e achadas, levadas para a Jamba, para perguntar onde é que efetivamente estão, onde é que se queimaram as bruxas e onde é que foram enterrados os familiares do Tito Chingunji e outros. É verdade que Será os familiares que a Civicop não desencadeou este processo, começando por essas figuras? Informações que eu tenho, Amílcar, é que estas figuras não foram contactadas. Inclusive o Presidente da UNITA faz referência a isso no comício que faz e diz assim, estão aqui estas figuras que podiam ir com esta comissão para a Jamba. Porque na Jamba estas figuras viveram lá, sabem do que se passou. Mas depois aqui um problema que eu vou buscar uma frase que está no Facebook, que é: se nós não pudermos culpar as mortes do 27 de maio ao Presidente José Eduardo dos Santos e ao Presidente João Lourenço, não podemos fazer isto. Não podemos hoje culpar as mortes da Jamba, da queima das bruxas e de outras mortes que houveram, que foram protagonizadas pelo Dr. Jonas Malheiro Savimbe, ao Presidente da UNITA, ou à própria UNITA. De alguma forma, pelo menos a reportagem que eu vi numa televisão pública, é de como que diabolizar o partido UNITA por ter feito aquilo. O mesmo se podia fazer do MPLA, não é possível. Se nós queremos estar num processo de reconciliação, Amílcar, deixa-me dizer que eu próprio, em 1999, quando tinha eu 20 anos, recebi o meu tio
num caixão vindo do Caxiungo, assassinado por causa da guerra. O tio sacerdote que lá vivia. Mas a gente, quando está no processo de reconciliação, tem que esquecer completamente estas coisas. O autor do crime foi identificado? Foi morto na guerra. Penso que terá sido, penso eu, que terá sido morto pela UNITA na altura. Balixanga, qual é o seu comentário sobre este desempenho da Civicop que chegou à Jamba e descobriu 2 valas comuns com corpos de militantes ou dirigentes ou simpatizantes da UNITA? Não, Amílcar, sempre na senda da reconciliação, e é preciso continuar a dizer que 16 anos depois o presidente João Lourenço desencadeia esse processo com toda a humildade. É importante que se chegue a todo lugar. Agora, Amílcar, há uma coisa que nós não devemos deixar de dizer. Eu concordo que essa questão da culpabilização não melhora a reconciliação, mas, Paquice, é preciso pedir desculpas. E eu esperava que o líder da UNITA fizesse isso. Tal como fez João Lourenço? Exatamente. O doutor Samacuva até pedido desculpas. Veja, eu estou a dizer o seguinte, e porque há pessoas próximas de pessoas que também morreram, eu não quero entrar para essa questão das bruxas, porque eu acho que é uma abordagem completamente diferente do conhecimento que eu tenho. Mas por que a Adalberto não fez? Por que o presidente da UNITA não fez? Ou seja, também não podemos, porque não podemos entrar na crítica doentia, não podemos fazer isso. Eu quero compreender e quero aceitar, por exemplo, que estes membros que foram citados, que são da Civicop, tivessem eles próprios dito que não foram tidos nem achados, porque eu quero crer que a estratégia e a forma de funcionamento do Civicop permitiu até, em alguns casos, que eles mesmos não fossem, ou seja, temos esse conhecimento, porque o facto de irem ou não irem não vai mudar as coisas, porque as coisas estão documentadas. Deixa-me só terminar. O general Miala, com todo o respeito que eu lhe tenho, o general Miala nunca viveu na Jamba. Não é disso que estamos a dizer. É importante que se pegasse alguém que viveu lá, que faz parte dessa comissão, para vir lá na Jamba. Paquice, estou a lhe dizer, sim, eu não estou a tirar a importância. Qual é a imagem que se passa? A imagem que se passa é que, efetivamente, está-se aqui a pôr um processo que o presidente começou bem, processo de reconciliação, está-se a tentar politizar. Não, politizar é o que você está a dizer. As entrevistas são dadas, por exemplo, na televisão pública, TPA, e peço desculpas aqui, quer dizer, são de horrorizar. É guerra. Em sede de documentário, nós temos também de ser honestos. Veja, nós temos de ser honestos nas palavras para quem está a fazer um sacrifício nos atos. E o que é que eu quero dizer? Uma coisa é julgar aquilo que se diz, a outra coisa é julgar aquilo que está a acontecer. Porque eu não acredito que a Civicop não tenha feito um trabalho anterior para a identificação dos mortos. Eu penso que há um trabalho backstage que nós não temos conhecimento e que às vezes julgamos só porque entendemos que um devia estar e outro não devia estar. Eu posso estar de acordo contigo, mas agora temos também de perceber, e isso é valorizar a instituição, Paquice. A Civicop é uma instituição que vem fazendo um trabalho. Ela não pode estar isenta de críticas, é verdade, mas também temos de perceber que a Civicop não trabalha na rua. Mas era importante chegar à Jamba. Amílcar, sem dúvidas, aliás. Há muita coisa que devia ter sido feita em relação àqueles que do lado da UNITA morreram, que penso que esse trabalho ainda tem de ser feito e, portanto, a UNITA tem de colaborar. Eu penso que, Paquice, não devemos só partir para a crítica permanentemente. Nós temos também de ter esse cuidado. Amílcar, o meu minuto vou aproveitar para partilhar aqui uma cartilha muito pequena. Agora estamos a começar o ano letivo. E é como explicar ao meu filho o que é abuso sexual. É uma cartilha muito pequena e veja que o abuso acontece na família e acontece na escola. Depois fazer um desafio à TV Zimbo. Amílcar, produção nacional. É verdade que fazem um grande trabalho chamar os líderes, os presidentes das associações, das cooperativas, mas, Amílcar, o meu desafio é chamam mesmo os agricultores, Vinevala, os outros que estão por aí, chamem-nos.
Porque, Amílcar, essa coisa da importação... Nós estamos nos seus campos de produção. Essa coisa... Não, venham aqui falar na Zimbo, falem mesmo para nós, porque essa coisa da importação, há muita coisa que se conta. Há muita máfia. E é preciso tirar, às vezes, é preciso trazer as pessoas que estão a... Há muita máfia. Sim, importação há. E, portanto, há pessoas que estão a produzir. Tragam-nas. Falem connosco. Então, eu faço esse desafio para terminar com o meu minuto. Obrigado. Aqui, o seu minuto. Pois, o meu minuto dividido em dois. Primeiro, dar os parabéns ao Luís Castro, que é um jovem do Jango Cultural do AMBO, que formou mais de 30 jovens, portanto, do AMBO Bié e Menoga. Tem tido muitos debates relativamente àquilo que é efetivamente também o país e propriamente a cidadania. Depois, apresentar aqui duas obras interessantíssimas, penso que vale a pena ter. Este foi escrito pelo próprio Dr. Jonas Malheiro Savimbi, que é A Resistência em Busca de uma Nova